Eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós todos temos um chamado. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, a sua meditação diária com a Palavra de Deus. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. E diz assim a Palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Queridos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje na página do Evangelho marca um dos momentos mais importantes da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A escolha, o chamado dos 12 apóstolos. Em todos os evangelhos sinóticos, nós encontramos esta passagem. Os evangelistas são unânimes em afirmar a lista dos 12 apóstolos, o nome deles. E todos colocam a certeza de que o próprio Jesus escolheu estes 12. A cada evangelista também realça uma característica deste chamado apostólico. São Lucas, que é o evangelista que nós estamos meditando, é um evangelista que gosta muito de narrar que Jesus rezava bastante. E rezava em momentos importantes, em momentos sublimes, como este de hoje do Evangelho, o chamado dos 12 apóstolos. O Evangelho nos fala que Jesus subiu a montanha para rezar. Subir a montanha sempre na Sagrada Escritura, é um lugar do encontro com a presença de Deus. Jesus ali não ficou por alguns minutos. São Lucas faz questão de dizer que Jesus passou a noite toda em vigília, a noite toda em oração, porque ao amanhecer ele sabia que ele teria uma decisão muito séria: chamar entre tantos discípulos que o seguiam, vimos que era sempre uma multidão. Dentre estes, ele escolher 12. Ou seja, era uma escolha difícil. E por isso Jesus então passou a noite toda rezando. Nós precisamos também continuar ou começar com este belíssimo costume de entregar, de rezar diante de situações importantes que nós precisamos tomar, e principalmente de decisões que nós precisamos tomar na vida. A oração deve ter um espaço. Fazer as coisas de improviso muitas vezes não dá certo. Precisamos de um planejamento e precisamos de oração para tomar as decisões certas da vida. Assim como fez Jesus. Quando o dia amanheceu, ele desceu da montanha, ou melhor, antes mesmo de descer da montanha lá, ele chamou esses
discípulos de apóstolos. É interessante notar que São Lucas gosta de fazer uma diferenciação entre discípulos e apóstolos. Para São Lucas, discípulos são muitos, uma multidão. Apóstolos são somente estes 12, que Jesus chamou dentre os discípulos. Eles receberam o nome de apóstolos, de enviados, palavra que significa enviados. Ali, o nome dos 12, sempre começando por Simão, que é Pedro, que sempre teve uma ligação, uma liderança muito natural no grupo apostólico. Depois, apóstolos conhecidos que atuaram em muitos momentos do Evangelho, André, Tiago, João, até os demais mais silenciosos, até mesmo o traidor. Mesmo que Jesus tenha rezado tanto, ainda a escolha dele, a escolha de Deus, às vezes atinge os homens, mas os homens não são atingidos por essa escolha. Deus até atinge o nosso coração, mas nós não deixamos ser atingidos. Não atingimos o coração de Deus pelas nossas atitudes. Assim foi Judas, escolhido por Deus, mas ele não quis ser contado plenamente entre esses escolhidos. Prova que foi que entregou Jesus. Mas tudo isso fazia parte dos desígnios de Deus. Eles têm um chamado, eles tiveram este chamado, e Deus continua também a nos chamar. Chama a mim, chama você, chama a todos nós. Como discípulos, como apóstolos, somos discípulos do Senhor. Aprendemos as exigências disso domingo passado, de como ser bons discípulos, verdadeiros discípulos do Mestre, e não só mais um no meio da multidão. Assim o Senhor nos chama. Ele quer contar conosco. Ele contou com estes no princípio. Ele conta também conosco. Todos vão até Jesus, até os apóstolos, e recebem deles uma bênção, uma graça. Hoje nós somos os continuadores dessa missão, porque um dia nós também ouvimos esse chamado de Deus, para chamar também mais pessoas. Que nós possamos viver plenamente a nossa vocação de discípulos do Senhor, saber que somos escolhidos e temos o nosso nome gravado no coração de Deus. Assim é que nós vamos desempenhar bem a missão a qual Ele nos chamou. Que o Senhor te abençoe na sua vocação, na sua escolha, no seu chamado. Ele nos chama a todos e quer que nós também estejamos sempre nesta vida de comunhão com Ele. Que o Senhor te abençoe na sua vocação e no seu chamado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos ajude também a ser discípulo e a evangelizar por meio deste canal da Comunidade Católica Obra de Amor, do Sinal de Esperança. Compartilhe, se inscreva no canal, envie para mais pessoas e vamos ser todos discípulos do Senhor.